meus dedinhos, como vocês estão? Mais uma vez, não vou perguntar muito sobre a semana, porque o que é perguntar se a pessoa está bem em um país em que a gente acorda com a manchete de jornal falando que as pessoas estão usando a ozonioterapia, colocando no ânus para curar o Covid-19. Então é isso, não vamos perguntar sobre a situação de estarmos bem ou mal, mas estamos sobrevivendo. Se você está assistindo esse vídeo, pelo menos você está se distraindo, fico feliz por você. Esteja feliz por mim também, porque estou fazendo. Hoje eu quero falar sobre compulsão alimentar. Eu já falei sobre compulsão alimentar aqui, mas agora eu quero falar de uma outra perspectiva. Como eu falei pra vocês, toda semana eu tô postando vídeos mais curtos na quarta-feira e na quinta-feira eu trago uma discussão mais longa aqui no canal. Os vídeos mais curtos, normalmente eu tava publicando no IGTV, mas a partir dessa semana eu decidi que eu vou colocar os vídeos mais curtos da quarta-feira por aqui também, pra quem não me acompanha lá na rede social, ter a chance de assisti-los aqui também. Normalmente são insights que eu tenho na semana que me trazem alguma coisa que eu quero refletir. E essa semana eu resolvi discutir lá sobre amor, sobre o que eu penso de amor, sobre a forma que eu me sinto confortável para lidar com o ato de amar. E aí vocês já devem estar se perguntando o que é que tem a ver a compulsão alimentar com esse relato de amor e de como amar, e eu já vou adiantando que tem tudo a ver. Se você quer a aleatoriedade vai estar no fato de que eu vou dizer aqui que assistir o filme Lady Bird foi o que me ajudou a enxergar a maneira como eu lidei com a minha compulsão alimentar. Tudo bem que vocês estejam pensando que eu sou doida, mas não é nenhuma novidade, né? São anos desse canal aqui, então tá todo mundo acostumado já com a minha loucura. Contextualizando tudo, lá no vídeo eu falei sobre uma cena bem impactante do filme Lady Bird, que fala sobre a relação entre prestar atenção e amar. Em algum momento, a personagem tá tendo um diálogo com a diretora do colégio que fala pra ela que amar e prestar atenção talvez seriam a mesma coisa. E aí eu falo que eu não poderia concordar mais. Eu realmente considero que o amor é essa construção que acontece quando você resolve prestar atenção e colecionar sensações e sentimentos dessa atenção que você presta. E aí o que é que isso tem a ver com o meu processo de compulsão alimentar? Quando eu falei aqui no canal, tem um vídeo, inclusive esse vídeo seja talvez um dos mais vistos aqui no canal. Quando eu falei sobre compulsão alimentar aqui, eu associei talvez coisas distintas em um mesmo processo. Hoje em dia eu enxergo isso de maneira bem separada. São da minha imagem com a compulsão alimentar. Não necessariamente a compulsão alimentar está associada a esses distúrbios de autoimagem. O que acontece é que eu tinha os dois. Então, na época que eu fiz o vídeo, eu não conseguia separar. Então, uma das coisas que eu queria deixar muito clara nesse vídeo é justamente que compulsão não tem nada a ver com engordar ou emagrecer. É uma fala gordofóbica associar engordar à compulsão alimentar. Fica parecendo que a pessoa gorda ela está associada a atos patológicos e a disfunções alimentares. E não é verdade, isso é uma mentira, foi um posicionamento que foi inconsciente pra mim, mas hoje em dia eu procuro ao máximo me policiar, pois não gosto de reproduzir a gordofobia. Então, compulsão alimentar e distúrbio da autoimagem são coisas separadas, nenhuma das duas coisas está associada a ser gordo ou ser magro. Tanto pode acometer pessoas gordas, quanto podem acometer pessoas magras. Dito isso, separar isso foi muito importante porque são coisas que eu precisei tratar e lidar em momentos diferentes. É diferente eu lidar com a minha relação com a imagem do meu corpo de eu lidar com o hábito compulsivo. Quando eu falo especificamente do meu processo de compulsão, a minha compulsão estava diretamente ligada à minha ansiedade. E isso era tudo agravado pelo distúrbio de autoimagem, certo? Por quê? Eu tinha as crises de ansiedade, eu começava a acumular pensamentos, eu me sobrecarregava, porque às vezes a gente tá em crise, a gente não consegue parar as nossas atividades normais, então muitas vezes eu estive em crises pesadíssimas, e eu tinha que continuar estudando, eu tinha que continuar saindo de casa, trabalhando. O meu corpo entendia que essa sobrecarga, ela precisava ser dissipada como um mecanismo de autoproteção.
Normalmente, o comportamento compulsivo vem justamente desses mecanismos de alívio. A gente está sobrecarregado com alguma coisa que a gente ainda não consegue lidar e a nossa válvula é fazer com que o comportamento compulsivo aconteça para que a gente tente desesperadamente se distrair daquilo, entende? Sempre que eu estava em crise, a minha relação com a fome mudava. Eu comia compulsivamente porque eu não conseguia me sentir saciada. E isso era um mecanismo inconsciente. Em algum momento, esse mecanismo começou a ser consciente, mas não consciente da maneira efetiva. Consciente no fato de que eu percebia que eu estava sendo compulsiva, entende? Eu conseguia entender, nossa, eu tô ansiosa e eu tô comendo muito porque eu estou ansiosa. Mas não era uma consciência verdadeira, porque o que é que seria essa consciência verdadeira? Eu perceber o que me levou a estar ansiosa e eu perceber por que motivo eu não estou conseguindo resolver isso e por que eu estou descontando isso na comida. Por exemplo, por que a comida? Por que a minha compulsão era voltada com a comida? Entender essa relação para mim foi extremamente importante. É aí que entra a analogia que eu falei no começo do vídeo entre o processo de amar, nesse caso específico de me amar, e o processo de entender as raízes da minha compulsão e lidar com ela de uma maneira muito mais efetiva. Lá no vídeo que eu fiz, eu falei do amor e de prestar atenção. A minha construção do meu amor próprio foi justamente aprender a prestar atenção nos meus detalhes. É a pensar o seguinte, tudo que eu faço para os meus amigos, tudo que eu faria por um amigo meu, por um grande amigo, eu vou fazer por mim. Se eu estiver muito triste ou desesperada, o que eu faria por um amigo nessa situação? Eu fiz comigo, entende? De me perguntar por quê, de me acolher, de tentar entender o que estava envolvido naquela tristeza, em tudo isso. Então eu comecei a criar essa rotina em que todo dia eu começava a me perceber. Isso facilitou porque eu comecei a ter muito mais consciência de onde vinham as minhas vontades de compulsionar. Em que momento exato ela começava, como ela acontecia, quanto tempo ela durava, entende? Como eu me sentia no processo e como eu me sentia após. Perceber não é intervir. Não é que eu parei com tudo, não é que eu tinha controle sobre aquilo. Eu comecei a estar comigo, a me acompanhar, a entender. Nem que fosse só pra eu estar ali e dizer, tudo bem que você tá passando por isso de novo. Eu tô aqui. A gente vai entender o que tá levando e uma hora a gente não vai estar mais aqui de novo. Amigo seu tivesse passando por uma crise compulsiva e lhe pedisse ajuda, tudo que você poderia fazer seria isso. Você não tem controle, você não tem como resolver o problema para a pessoa. Às vezes você nem entende, mas você ficaria do lado dela, você falaria coisas carinhosas. Então pensa assim, você tem que começar a construir o processo e você tem que se ver como seu próprio amigo, entende? E começar a exercitar. É um exercício, é difícil, mas vale muito a pena. Essa presença e essa consciência dos meus episódios de compulsão fizeram eles ficarem cada vez mais espaçados. Hoje em dia eu tenho bem menos episódios, em alguns momentos eles voltam, mas uma coisa que é muito importante, eu quero muito poder dizer isso para outra pessoa, porque isso é o que me ajuda muito. O fato de que eu tô passando por aquilo de novo não quer dizer que eu seja aquilo de novo, que eu esteja no mesmo lugar, entende? A gente vive sempre em ciclos, mas esses ciclos, eles são diferentes. Pensa assim, imagina que a gente acaba aquele relacionamento que você percebeu que não dava mais certo. Você sabe que não dá mais certo. Mas às vezes você tá ali carente, e aí bate a vontade de falar com a pessoa. Se você nunca passou por isso, parabéns, fico muito feliz, a sua vida deve ser ótima, não é o meu caso. Nesses momentos de carência, você às vezes poderia ter o quê? A famosa recaída. Recaídas não necessariamente querem dizer que você voltou ao namoro com aquela pessoa, que você voltou a amar aquela pessoa. Às vezes, essas recaídas servem até para você perceber que realmente aquilo não serve mais para você, que aquilo não é mais o que você quer viver. Então imagina que é assim com os nossos ciclos também. Às vezes eu vou ter um episódio compulsivo de novo e esse episódio compulsivo vai me fazer enxergar outra coisa que vai fortalecer que eu não quero aquilo pra mim, que eu quero viver outra coisa. Eu vou ler pra vocês esse texto que eu fiz já nesse processo da quarentena. Foi bem difícil porque fazia muito tempo que eu não tinha tido nenhuma crise compulsiva,
Mas em algum momento, com todo o estresse do isolamento, com todas as coisas que eu tava passando no trabalho, no doutorado, eu fiquei muito sobrecarregada. E aí eu me peguei compulsiva em um dia. E no momento em que eu percebi, eu fui para esse local de desespero, em que eu queria chorar e dizer, eu não acredito que eu tô aqui de novo. Mas eu me mantive firme, é tudo isso que eu falei pra vocês aqui. Eu não sou mais a mesma, eu não lido com as coisas do mesmo jeito, e se tá acontecendo novamente, alguma coisa eu preciso tirar disso aqui. E eu vou tirar o melhor, porque eu não quero que isso aconteça pra sempre, porque eu mereço mais, sabe? E eu escrevi um poema. Eu sou bem assim. E aí eu queria compartilhar com vocês. Eu espero pelo menos tocar pessoas que passem por coisas parecidas, sabe? Pra você saber que sim, você em algum momento vai sair disso. Me olho e me vejo. Às vezes grande, às vezes pequena. Vazia. Mas não como um espaço. Não como um lugar onde coubesse algo ou alguém. Sensação constante de fome, insaciável. Me alimento do meu próprio medo, repetidamente. Faço isso por mais vezes do que tenho coragem de admitir. Faço isso por mais vezes do que tenho coragem de admitir. Faço isso por mais vezes do que tenho coragem de admitir. Me sinto pequena em um corpo grande, ao mesmo tempo em que choro pelo peso das minhas próprias roupas. Lembro de quantas vezes estive aqui, dos xingamentos baixinhos, covarde, ridícula, do pavor de ser vista, ou pior do que isso, do pavor de ser vista. Hoje não me xinguei, me sinto tão grande quanto confusa. A repetição desses dias torna difícil a aceitação de que é realmente ridícula a situação e não eu. Não eu. Eu não sou ridícula. Grito pra dentro, tentando me fazer acreditar. Leva horas até eu perceber o tempo. Às vezes dias até eu me perceber de volta. Hoje eu acordei fora de mim, mas eu voltei antes de dormir. Com menos medo que antes, me sinto grande, mas de uma forma diferente. Me sinto grande pela dor que suporto. Sozinha. É muito espaço para estar sozinha. É muito chão para se encontrar. Hoje eu acordei fora de mim, mas eu voltei antes de dormir.